Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel? O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. E hoje iremos estudar sobre a contagem do tempo, o calendário. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ouviu falar em buracos de minhocas? Eles são como túneis formados por grandes distorções no espaço-tempo. Através deles, poderíamos fazer viagens no tempo e no espaço. Na realidade, nenhum buraco de minhoca nunca foi observado, ou seja, não sabemos se existem de verdade. Mas na ficção científica, eles são usados para essas viagens. Sabemos que é impossível viajar no tempo de forma física, mas podemos estudar o passado, que é quase uma viagem no tempo. Falando em tempo, o tema da nossa aula de hoje é a contagem dele. Como nós fazemos essa contagem? Uma das formas que mais usamos é o relógio. Com ele, nos orientamos em relação às horas do dia. Podemos olhar para o céu e saber se é dia ou noite, mas com o relógio temos a certeza da hora exata. O calendário nos ajuda a saber a contagem dos dias da semana, do mês e do ano. A percepção de que o tempo passa organiza o nosso cotidiano. Mesmo sem relógios ou calendários, somos capazes de perceber que o dia começa quando o céu clareia com o sol e tudo se ilumina. E depois de um longo dia, o sol se põe e a noite vem chegando. Podemos perceber as mudanças de fases da lua, as épocas de frutas e de legumes, as estações do ano com o desenvolvimento de plantas e de animais. O estudo do tempo sempre foi fundamental para o controle e a organização da vida cotidiana. O ser humano, observando a natureza, aprendeu a identificar fenômenos que indicassem passagem do tempo, como o passar do dia para a noite. Com base nessas observações, o ser humano criou instrumentos para marcar o tempo entre esses eventos, como o relógio de sol, que surgiu por volta de 4.000 anos atrás. Ele mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. Egípcios e babilônicos, há muito tempo, perceberam que o sol provocava sombra nos objetos e que, ao longo do dia, o tamanho das sombras variava. A partir daí, começaram a desenvolver vários tipos de relógios para calcular o tempo do dia. Os antigos egípcios também usavam relógios de água, chamados também de clepsidra. Através do uso de um recipiente com um pequeno orifício pelo qual a água saía, e com uma marcação nas paredes do recipiente, era possível marcar o tempo. Com o passar do tempo, foram desenvolvidos outros modelos de relógios de água para poder contar o tempo. Esses relógios ajudavam a marcar, por exemplo, a duração de discursos, os turnos de guarda, o tempo de experimentos, a medição de tempo à noite, entre outros. No século VII surgiu o relógio de areia, chamado também de ampulheta. Esse relógio surgiu para medir pequenos intervalos de tempo e era acertado pelo relógio de sol. Nesses relógios, a contagem do tempo começa quando a areia que se encontra na parte de cima começa a cair para a parte inferior e termina quando a areia toda cai na parte de baixo. De lá para cá, as formas de marcar o tempo através de um relógio mudaram bastante. Agora é bem mais fácil marcar o tempo com um relógio de pulso, de parede, pelo celular ou até por um computador. Mas ao longo da história, diversas sociedades encontraram diferentes formas para marcar e registrar o tempo. Lembrando que o tempo era determinado pelos ciclos da natureza. Alguns povos observavam os astros como forma de perceber os ciclos do tempo, por exemplo, as estações do ano. Assim, nasceu a ciência que estuda os corpos celestes no espaço e no tempo, a astronomia. Essa observação da natureza e o desenvolvimento da astronomia foram muito importantes para o estabelecimento dos calendários. Muitas sociedades antigas construíram seus próprios calendários e, assim, organizaram as passagens de tempo. Os calendários eram baseados nos ciclos do Sol e da Lua. O ciclo do Sol, marcado pelas variações entre a claridade e a escuridão, foi usado na contagem de dias e noites. As variações da Lua com as suas fases determinaram a concepção de tempos maiores. A ideia de meses foi possível graças à observação das fases da Lua feita pelos sumérios, lá na Mesopotâmia. Os egípcios desenvolveram o primeiro calendário solar. Ele foi criado a partir da observação do nascer e do pôr do sol e dos ciclos de cheias do rio Nilo.
Os astecas utilizavam dois calendários, um sagrado e um outro civil, que era utilizado para a agricultura principalmente. Esse calendário tinha 365 dias, era distribuído em 18 meses de 20 dias. Mas deixa eu ver se eu aprendi a multiplicar direitinho. O professor Alexandre já ensinou a você, não foi? Então vamos lá. 18 vezes 20 dá quanto? Se você disse 360, acertou. Mas não eram 365 dias? E os 5 dias restantes do calendário asteca? Dizem que eles eram considerados dias vazios, ou dias maus. Por isso, esses dias eram excluídos da contagem. Nesse período, as pessoas deixavam suas atividades e faziam jejum. Essa imagem no canto é a Pedra do Sol, a pedra do calendário asteca. Os iorubás têm um calendário de 4 dias da semana, em que cada um homenageia os orixás. Para eles, o ano tem 91 semanas. O povo tuiuca, que habita o noroeste do Amazonas, tem um calendário baseado na observação das estrelas. Esse ciclo está associado ao regime de chuvas e ao nível de águas dos rios. Nesse calendário, aparecem os eventos relacionados à frutificação de árvores, os períodos de revoadas de animais, as piracemas, o aparecimento de rãs, além dos períodos de plantio e de pesca. Atualmente, eles fazem uso desse calendário e do nosso calendário também. E esse aqui você deve conhecer. É o nosso calendário. Aqui você vê o calendário de 2022. Ele é chamado de calendário gregoriano e está em vigor desde 1582. E você sabe o porquê de usarmos esse calendário? Lá no Império Romano foi organizado um calendário que ficou conhecido como calendário juliano, e em homenagem a Júlio César. Mesmo com o fim do Império Romano, a Igreja Católica manteve a adoção desse calendário. Durante 3 séculos de debate sobre a necessidade de correção desse calendário, até que em 1582 aconteceu uma reformulação. Isso gerou um novo calendário, o Gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIII. Esse novo calendário foi aos poucos sendo aderido por países onde a Igreja tinha bastante influência. Inicialmente foi adotado por Portugal, Espanha, Itália e Polônia, e assim sucessivamente pela maioria dos países católicos europeus. Alguns países só aprovaram esse calendário no século XX. O tempo foi organizado de forma diferente por diversos povos, segundo suas crenças e costumes. O calendário judaico, por exemplo, é baseado na história tradicional do povo judeu. Ele determina as datas dos feriados e festas religiosas. O calendário muçulmano tem como referência o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina. Os cristãos usam o calendário gregoriano. Nele, o nascimento de Cristo é o ponto de partida. A nossa sociedade herdou a tradição cristã. Por isso, o nosso calendário é o gregoriano. Logo, nós usamos esse calendário. Esse tipo de calendário acabou sendo aderido no mundo inteiro por convenção e praticidade. Ele demarca o ano civil no mundo inteiro e facilita o relacionamento entre as nações. Sabendo que a Europa, desde muito tempo, exporta seus padrões para o mundo todo, é fácil entender como o calendário gregoriano chegou ao mundo todo, não é? Cada sociedade que falamos hoje, ao longo da sua história, adotou algum calendário, ou seja, percebeu o tempo de uma forma e procurou registrar de uma maneira própria. Quando você está brincando ou mexendo no celular, percebe que o tempo passa rápido, não é? E quando fazemos algo que não gostamos muito, percebe como ele passa devagar, parece que não anda. Assim mesmo aconteceu na história. As diferentes formas de perceber o tempo criaram diversas formas de registros do tempo, os calendários. Agora quero ver se você entendeu mesmo esse assunto da nossa aula de hoje. Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A percepção do passar do tempo organiza nosso cotidiano. Com base nessa observação, o ser humano criou instrumentos para marcar o tempo entre eventos. Um deles são os relógios. Assinale V, verdadeira, ou F, falsa, para cada afirmação abaixo. O relógio de sol mede a passagem do tempo pela observação da sombra dos objetos, que ao longo do dia variava de tamanho. E aí, o que você acha? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é
Verdadeira, isso mesmo. Foi baseado nessa observação da sombra dos objetos e como ela variava de tamanho ao longo do dia, é que foram criados os relógios de sol. Muito bem. Próxima afirmação. A clepsidra, o relógio de água, funcionava através do uso de um recipiente com um pequeno orifício, pelo qual a água entrava e com uma marcação nas paredes do recipiente era possível marcar o tempo. E aí, essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Se você é muito detalhista, você acertou, né? Dizendo que era falsa. Mas por que ela é falsa? Vamos lá ler novamente, ó. A clepsidra, relógio de água, funcionava através do uso de um recipiente com um pequeno orifício. Até aí tá certo. Pelo qual a água entrava. Aí está o problema. Por esse pequeno orifício, a água não entrava, ela saía. Como ela saía, com a marcação nas paredes do recipiente, era possível marcar o tempo. Por isso que ela é falsa, porque pelo pequeno orifício, a água não entrava, ela saía. Se você se atentou a isso, você acertou, com certeza. Vamos à próxima afirmação. O relógio de areia, ampulheta, começa a contar o tempo quando a areia que se encontra na parte de baixo começa a cair para a parte superior. E aí, essa também está fácil se você é um bom observador. Essa afirmação ela é falsa. Muito bem. Para bom observador, com certeza acertou. O relógio de areia, ampulheta, começa a contar o tempo quando a areia que se encontra na parte de baixo começa a cair para a parte superior. Aí seria o contrário, né? Quando a areia que se encontra na parte de cima começa a cair para a parte inferior. Aí sim a afirmação estaria correta. Mas, do jeito que está, ela é falsa. Muito bem, agora vamos à atividade 2. Ao longo da história, povos observavam os astros como forma de perceber os ciclos do tempo. Essa observação foi muito importante para o estabelecimento dos calendários. Relacione corretamente os povos abaixo às características dos respectivos calendários. E só lembrando, os povos são esses, ó, astecas, iorubás e tuiucas. Vamos ler cada característica e a gente vai relacionar um desses três povos, certo? Vamos lá. O calendário é baseado na observação das estrelas, associado ao regime de chuvas e o nível das águas dos rios. E aí, lembra qual desses três povos tinha um calendário baseado na observação das estrelas? Se você disse tuiucas, você acertou. Muito bem. Tem um calendário com 4 dias da semana, em que cada um homenageia divindades. O ano desse povo tem 91 semanas. Estamos falando de quem? Se você falou iorubás, acertou. Isso mesmo. O calendário dos iorubás tem 4 dias homenageando os orixás, as suas divindades. E o ano deles tem 91 semanas. Essa ficou fácil, hein? No calendário havia 365 dias, distribuídos em 18 meses de 20 dias. Havia ainda 5 dias vazios, nos quais as pessoas deixavam as atividades de rotina e faziam jejum. Estamos falando de quem? Dos astecas. Muito bem. Vamos à atividade 3. O tempo foi organizado de formas diferentes por diversos povos segundo suas crenças e costumes. Assinale a alternativa correta sobre os povos e os seus calendários. Alternativa A. Os egípcios desenvolveram um calendário solar. Ele foi criado a partir da observação do nascer e do pôr do sol e dos ciclos de cheias do rio Nilo. Alternativa B. O calendário judaico é baseado na história tradicional do povo europeu e determina as datas dos feriados e festas religiosas. Alternativa C. O calendário muçulmano tem como referência o ano do nascimento de Cristo. Alternativa D. Os cristãos usam o calendário gregoriano. Esse calendário tem a fuga de Maomé, de Meca para Medina, como ponto de partida. E aí, qual dessas alternativas está correta sobre os povos e seus calendários? A alternativa correta é a letra A. Apenas a letra A. Os egípcios desenvolveram o calendário solar. Ele foi criado a partir da observação do nascer e do pôr do sol e dos ciclos de cheias do rio Nilo. Muito bem.
Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre a contagem do tempo, o calendário. O estudo do tempo sempre foi fundamental para o controle e a organização da vida cotidiana. O ser humano, observando a natureza, aprendeu a identificar fenômenos que indicam passagem do tempo. Com base nessas observações, o ser humano criou instrumentos para marcar o tempo entre eventos. Uma das formas que usamos para a contagem do tempo é o relógio. Ele nos orienta em relação às horas do dia. A percepção da passagem do tempo fez surgir os instrumentos de marcação, como um relógio de sol, de água e de areia. Mas, para registrar períodos além dos dias, surgem os calendários, que nos ajudam a saber sobre a contagem de dias dentro das semanas, dos meses e dos anos. A ideia de meses foi possível graças à observação das fases da Lua, feita pelos sumérios lá na Mesopotâmia. Os egípcios desenvolveram o primeiro calendário solar. Ele foi criado a partir da observação do nascer e do pôr do sol e dos ciclos de cheias do rio Nilo. Os astecas tinham um calendário com 365 dias, distribuídos em 18 meses de 20 dias. Os iorubás têm um calendário de 4 dias da semana, em que cada dia homenageia seus orixás. O ano para eles tem 91 semanas. O povo tuiuca, do noroeste do Amazonas, tem um calendário baseado na observação das estrelas e associado ao regime de chuvas e o nível das águas dos rios. Diversos povos foram organizando seus calendários de formas diferentes, segundo suas crenças e costumes, como o povo judeu, o muçulmano e o cristão. O calendário atual é o gregoriano. Ele deriva do calendário juliano, lá do Império Romano. Esse novo calendário foi aos poucos sendo aderido por países europeus, onde a Igreja Católica tinha influência. Ele acabou sendo aderido no mundo pela praticidade e por facilitar o relacionamento entre as nações do mundo inteiro. Conseguiu identificar formas de marcação de passagem do tempo nas diversas sociedades? O nosso calendário ele tem origem europeia, mas não é a única forma de marcação de tempo. Povos africanos e indígenas ao longo da história também marcaram o tempo de formas diferentes. Sabe o que eu acho mais legal? Conhecer os tipos de calendário dos outros povos me faz ver o mundo de modos diferentes. Afinal, não é só do nosso jeito que o mundo existe. Há várias formas. E só conhecendo outros povos e como eles mantêm as suas tradições e valorizam suas memórias é que nós aprendemos a sermos pessoas melhores. Conhecendo e respeitando o jeito de ver o mundo pelos olhos do outro. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Que tal pesquisar um pouco mais sobre as variadas formas de marcação de passagem de tempo desses povos? E de outros também. Tenho certeza de que você vai gostar muito e se interessar bastante. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as medidas de área e suas semelhanças e as suas diferenças. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na nossa aula anterior a medida da área e do perímetro. Área é o espaço interno de uma figura geométrica plana. Ela é medida por quadrados, por isso que a área é dada como quadrada. Por exemplo, 3 metros quadrados, 30 centímetros quadrados, 4 quilômetros quadrados e assim por diante. Para calcularmos a área total de uma figura geométrica plana, basta que multipliquemos lado vezes lado para o quadrado e
base vezes a altura para o retângulo. Já o perímetro é o contorno da figura geométrica plana, aquelas linhas que limitam o tamanho da área. E para encontrarmos o valor total do perímetro, basta que somemos os tamanhos de cada lado da figura geométrica plana. Não vamos esquecer também das unidades de medida presentes nos comprimentos. Iniciamos com a unidade básica, que é o metro, representado pela letra M, e os seus múltiplos mais básicos, o decâmetro, com as letras DAM, o hectômetro com as letras HM, o quilômetro com as letras KM. E os submúltiplos são os decímetros com as letras DM, os centímetros com as letras CM e, por fim, os milímetros com as letras MM. Em resumo, sabemos que a medida do perímetro é a medida dos lados de uma figura, a soma dos seus contornos. E a área é a multiplicação entre lado vezes lado em quadrados e a base vezes a altura em retângulos. Não esquecendo que a medida do perímetro é em metros e a medida da área é em metros quadrados. Agora, olhando essas duas figuras aí na tela, você diria que elas têm a mesma área e perímetro? Não, não é? Elas são bem diferentes uma da outra, têm formato diferente. Porém, acredite, elas têm a mesma área e perímetro. E para você entender melhor, vamos utilizar a malha quadriculada de 1 metro. Observe aí. As imagens se encaixam nas formas dos quadrados. Cada quadrado desta malha aí tem exatamente 1 metro quadrado. Agora observe, na figura azul, temos como área total, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros quadrados. E em perímetro, nós temos aí, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nós temos 14 metros como perímetro. Na figura em verde, nós temos como área total. Vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros quadrados. E como perímetro, vamos contar também. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 metros como perímetro. Dessa forma, conseguimos compreender que, embora ambas as figuras tenham formatos diferentes, elas possuem a mesma área e perímetro. Agora observe a planta desta casa aí. Chamamos de planta da casa porque ela tem origem literalmente em uma planta. É a primeira fase da vida de uma árvore, quando ela está no seu começo de vida. Assim é uma casa, quando ela está sendo planejada, ou seja, no seu começo de vida, nós a chamamos também de planta, que é um planejamento da divisão interna e externa da casa, como você pode ver aí. Vamos destacar as medidas de área de cada espaço. Para isso, colocaremos aí em cima dela a nossa malha de metro. Vamos lá. Colocamos a malha métrica e já podemos observar aí que cada espaço da casa tem uma medida, isto é, uma área e um perímetro. A área de cada espaço é representada pelos quadrados que estão dentro de cada uma. Observe aí, por exemplo, o corredor. Se cada um dos quadrados tem 1 metro quadrado e esse corredor tem 5 quadrados, logo,
ele tem 5 metros quadrados. Agora, vamos comparar os espaços do quarto 1, observe aí, que estão de vermelho, e da sala. Eles são diferentes? Sim, não é verdade? Eles têm um formato diferente, mas acredite, eles têm a mesma área e o mesmo perímetro. Vamos verificar. Vamos contar a área do quarto 1. Primeiro, um dos lados. Vamos contar. 1, 2, 3. E agora, o outro lado. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Assim, temos a multiplicação de 3, que é a base, e o 4, que é a altura. Como resultado, nós temos 12 metros quadrados. E na área da sala, nós temos aí primeiro um dos lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora o outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim, temos a multiplicação de 4, que é a base, e o 3, que é a altura. E como resultado, também temos 12 metros quadrados. E o perímetro? Vamos olhar também. No perímetro do quarto 1, preste bem atenção, temos a soma dos lados desse espaço. Temos aí 3, 4, 3, 4. O perímetro é a soma dos lados, sendo assim, somando os números, temos como resultado 24 metros, como perímetro do quarto 1. Já no perímetro da sala, temos aí 4, 3, 4, 3. O perímetro é a soma dos lados. Logo, somando esses números, temos como resultado a medida de 24 metros. Dessa forma, conseguimos descobrir que as figuras, embora sejam diferentes, os espaços sejam diferentes, podem ter a mesma área e o mesmo perímetro, não é legal? E assim como existem figuras diferentes com a mesma área e o mesmo perímetro, também existem figuras diferentes com o mesmo perímetro, porém com áreas diferentes. Vamos ver. Observe aí esses dois quadriláteros. Temos um quadrado com a medida de 5 e um retângulo com as medidas de 4 e 6. Para encontrarmos o perímetro do quadrado, somamos todos os seus lados. Assim, temos como resultado o número 20. No caso do perímetro do retângulo, somamos da mesma forma os seus lados e temos como resultado o número 20 também. Conseguimos perceber que, embora com números diferentes, o retângulo e o quadrado têm o mesmo perímetro, são iguais, certo? Agora vamos calcular a área. A área do quadrado é lado vezes lado. Nesse caso, multiplicando 5 vezes 5, temos como resultado o número 25. A área do retângulo é a base multiplicada pela altura. Logo, multiplicando 4 vezes 6, temos como resultado o número 24. Observe aí, essas figuras têm o mesmo perímetro, porém, a medida da área é diferente. E assim como existem quadriláteros diferentes com o mesmo perímetro e com áreas diferentes, existem também quadriláteros diferentes que possuem a mesma área, mas os perímetros são diferentes. Vamos observar aí. Observe aí esses dois quadriláteros. O primeiro retângulo tem a medida de 4 de um lado e 3 de outro. E o segundo retângulo tem a medida de 2 e 6. Para encontrarmos a área do primeiro retângulo, multiplicamos base vezes altura e temos como resultado o número 12.
Para a área do segundo retângulo, multiplicamos da mesma forma a base vezes a altura. E temos como resultado o número 12 também. Conseguimos perceber que, embora com números diferentes, elas têm a mesma área, certo? Agora vamos calcular o perímetro. Vamos lá. O perímetro do primeiro retângulo é a soma de todos os seus lados. Somando cada um, temos como resultado o número 14. O perímetro do segundo retângulo é também a soma de todos os seus lados. Realizando essa adição, temos como resultado o número 16. Olha que legal aí. Essas figuras têm a mesma área, porém, elas têm perímetros diferentes. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava? Está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. A atividade número 1 na tela. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos à letra A. O cálculo da área do quadrado é lado vezes lado. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos à resposta? É verdadeira. O cálculo da área do quadrado é lado vezes lado, não se esqueça. Letra B. Existem quadriláteros que possuem a mesma área, porém com perímetros diferentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? É verdadeiro. Existem quadriláteros, ou seja, figuras geométricas planas com 4 lados que possuem a mesma área, porém elas podem ter perímetros diferentes. Letra C. O cálculo do perímetro é a multiplicação da base vezes a altura. Vamos à resposta? Isso é falso. O cálculo do perímetro não é a multiplicação da base vezes a altura, mas sim a soma de todos os lados. Cálculo do perímetro é a soma de todos os lados, portanto, a C é falsa. Letra D. O metro quadrado nos mostra quantos quadrados de 1 decímetro existem dentro de um plano. Será que isso é correto? Será que isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos à resposta? É falso. O metro quadrado, ele vai nos mostrar quantos quadrados de 1 metro existem dentro de um plano. Se é metro quadrado, então eu vou observar dentro de um plano quantos quadrados de 1 metro quadrado existem dentro deste plano. Atividade número 2. Ao observar essas 3 figuras na malha, quais têm a mesma área e o mesmo perímetro? Vamos observar aí as figuras, a letra A, a letra B e a letra C, fazer a contagem dos lados, fazer a contagem dos espaços e saber quais dessas 3 figuras têm a mesma área e o mesmo perímetro. Terminou de fazer? Vamos ver a resposta. A letra A e a letra C, elas têm a mesma área e o mesmo perímetro. Atividade número 3. Um campo de futebol de uma escola tem as medidas de 22 metros de largura e 12 metros de comprimento. Qual a medida do perímetro e a área total do campo? Primeira coisa que nós vamos destacar aqui. As medidas deste campo de futebol têm 22 metros de largura e 12 metros de comprimento. Portanto, este campo de futebol tem o formato de um retângulo. E para encontrar a área do retângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura. 22 metros vezes 12 metros é igual a 264 metros quadrados. O próximo passo é o perímetro. E como nós já vimos,
perímetro é a soma de todos os lados. Vamos ver aí, vamos colocar os lados que estão faltando. Vamos lá. 22 e o 12 sempre oposto. Observe aí, eu tenho 22 de um lado, então, pela lógica, eu vou ter 22 também do outro lado, sendo que isso aí é uma figura geométrica plana, que é o nosso retângulo. E para encontrar o perímetro, nós vamos somar todos esses lados. Vamos somar 22 metros mais 12 metros, mais 22 metros mais 12 metros. Temos como resultado 68 metros. Então, este campo de futebol tem a área de 264 metros quadrados e com perímetro nós temos 68 metros. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje o cálculo da área do retângulo, que é a base vezes a altura, e a área do quadrado, que é o lado vezes o lado. Assim, como existem figuras geométricas quadriláteras com a mesma área e o mesmo perímetro, existem as figuras que têm áreas diferentes com perímetros iguais e ainda as figuras que têm áreas iguais e perímetros diferentes. Agora vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre medidas de área, suas semelhanças e as suas diferenças. Espero você na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!